A história é uma história muito bonita, uma história que a gente costuma dizer que é uma história de amor, né? Porque tudo começou com a dona Alice, que é quem dá nome à casa, inclusive, que está ali naquele quadro, aquela senhora. Ela dedicou a vida toda a cuidar dos idosos, a fazer o atendimento voluntário e muitas vezes no local, né, onde o idoso estava ali, comunidades, na rua, né, fazer esse atendimento mais voltado para a caridade, né, e nunca teve recursos para construir uma instituição que pudesse ter a capacidade de abrigar de forma integral os idosos. Ela faleceu em 1949, em 1952 o marido dela, o capitão Álvaro Zambujo Cardoso, que era capitão da Força Pública, que é o que existia antes da Polícia Militar, ele era capitão aviador, né? E ele ganhou o primeiro prêmio da loteria e em 1952 ele encontrou esse terreno aqui na beira da Dutra, são 30 mil metros de área o terreno, né? E ele veio para cá, não tinha nenhuma casa levantada, não tinha nenhuma árvore no terreno, era um terrão, né? E era uma região bem rural, bem limitada de recursos também. A Dutra ainda não estava pavimentada, então tinha dificuldade até para as pessoas transitarem por ela na época de chuvas, né? Mas nesse período o capitão veio para cá, construiu essa casa, veio morar nessa casa que a gente está fazendo a entrevista agora. Os primeiros moradores, né, começaram a aparecer desse fluxo de imigrantes que tinha para São Paulo, provenientes do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, que já utilizavam a Dutra, né, como acesso para São Paulo. Alguns já com uma idade mais avançada e com uma saúde um pouco fragilizada da viagem, iam ficando, né, por aqui para pedir uma assistência para ele. Alguns uma assistência temporária, outros já uma assistência mais permanente, né? Nesse contexto daquela época, de 1952, como aqui era uma região predominantemente rural, muitos desses primeiros moradores começaram a ajudar o capitão a cuidar do terreno mesmo, né? Fazer horta, fazer pomar, fazer chiqueiro, galinheiro. Com o passar dos anos, a população de idosos do sexo masculino foi ficando muito maior do que a população de idosas do sexo feminino, né? E aí, num determinado momento, por volta de 1980, optou-se em cuidar apenas de homens, né? Até então existiam casais e existiam também mulheres que vinham para cá ficar aqui nesse contexto, né? Nessa situação de moradoras permanentes, né? E a partir de então toda a estruturação do atendimento foi direcionada ao público masculino, né? Hoje nós temos 22 idosos que moram aqui com a gente. A capacidade de atendimento é de 40 idosos, né? Então a casa tem uma estrutura boa, de muita qualidade, onde tem nutricionista, tem enfermeira, tem assistente social, fisioterapeuta, psicóloga, né? A gente tem uma médica geriatra contratada que vem uma vez por semana para fazer o atendimento dos idosos e inclusive cuidar dessa questão da medicação. Então ela faz a revisão, ela solicita exames, ela encaminha para especialistas, né? Ela aguarda os resultados dos exames e junto com a equipe ela determina uma estratégia ali para cuidar o melhor possível desse idoso. Eles têm muita atividade, eles têm muitos passeios, muitas interações com a comunidade, que a gente promove visitas, né, de grupos, visitas de escolas, visitas de empresas, né, aqui na instituição, tudo para aumentar muito a socialização deles, né, porque como alguns vieram de situação de rua mesmo, né, é o idoso em situação de vulnerabilidade social. Então esse idoso ele chega muitas vezes fragilizado nesse contexto de ter passado por situações difíceis, de violência até na rua, né? Problemas de saúde ocasionados pela vida que eles tinham. Então a nossa missão aqui é exatamente dar dignidade, respeito para essas pessoas e promover devolver para eles a questão da autoestima, né? do protagonismo, da socialização, da interação intergeracional com jovens e crianças e inclusive promover aqui, sempre que possível, esses encontros com as escolas, né, com as igrejas, com todas as pessoas que têm esse carinho, que querem dividir, contribuir para que o idoso tenha uma vida mais tranquila, mais feliz, né? Talvez ele vivendo de uma maneira ainda independente na sociedade, ele não tivesse
esse mesmo tipo de assistência, mesmo com toda a estrutura que os municípios oferecem para os idosos, não são todos os municípios que têm essa condição plena de assistência, né? No nosso caso aqui, em Guarulhos, a gente tem algumas carências, né, de atendimento para essa população, e isso faz com que as instituições de longa permanência ainda sejam importantes nesse contexto de auxiliar esses idosos a terem uma vida mais plena, mais confortável também, uma questão de dignidade, né? Outro momento também que é decisivo para o idoso internar numa ILPI é quando ele começa a ter necessidade de apoio para locomoção, né? Quando ele começa a ter alguma dificuldade para resolver as questões de forma prática, necessitando de apoio de cadeira de rodas ou mesmo de muleta, né? Então, andador, né? E aí é um momento em que o idoso, em função da pouca adaptação que existe nas cidades, né? Nos bairros, inclusive nos bairros de periferia, menos ainda. Então, a vida do idoso acaba ficando muito difícil, né? Para ele ser independente. Então, ele vindo morar numa ILPI, ele tem toda essa questão solucionada, porque aqui a gente tem essa preocupação com a acessibilidade, né? Além das atividades de saúde, né? Que é todos os dias de manhã eles são acompanhados pela equipe de enfermagem, onde são aferidos os sinais vitais e verificado se algum deles tem alguma necessidade de ir para o médico, ou se teve uma noite tranquila, ou se precisou de alguma coisa. Tem esse suporte da enfermagem. Depois tem a parte nutricional, né, que a nossa nutricionista prepara um cardápio de café da manhã, almoço, café da tarde, a sopa, depois ainda tem a ceia, e no final da noite ainda tem uma merendinha para aqueles que são mais ativos, né, que ficam acordados até mais tarde. E nós temos também a psicóloga, que todos os dias, de segunda a sexta, no período da manhã, promove oficinas com foco principalmente na manutenção da parte cognitiva dos idosos. Então nós temos atividades de artes, né? Nós temos uma sala de artes, nós temos um cineminha, uma sala com 23 poltronas de cinema, com um telão e um projetor para passar filmes que a nossa psicóloga vai utilizar depois de forma terapêutica. Então ela escolhe um tema, um filme que fale de superação, de um momento difícil de saúde, por exemplo. E depois do filme ela faz uma atividade com os idosos para tratar daquele assunto, né? Como eles entenderam, como que eles enxergam isso na vida deles. Outra situação que ela aborda também é essa situação de relacionamento, né, entre eles. Então busca ali algum filme que fala sobre a questão do relacionamento entre pessoas, e aí depois interage com eles de forma que eles entendam o quanto é importante que eles tenham harmonia, né? Que eles tenham compreensão, empatia com o colega, né? Respeitar as limitações dos colegas para que eles tenham uma vida tranquila, uma vida boa, né? E também tem a fisioterapeuta, que trabalha na reabilitação e na prevenção dos efeitos aí do envelhecimento, né? Da diminuição de força, da diminuição do equilíbrio. Então ela trabalha preventivamente. Tem a nossa assistente social também, que atua na questão da preservação dos direitos deles, e também tem uma atuação importante na questão dessa movimentação de eventos, né? Então ela ajuda não só acompanhando nos eventos externos, mas buscando, né, alguns eventos, fazendo contatos com museus, com exposições, com teatros, com locais onde tenha a possibilidade de a gente levar esses idosos sem nenhum risco, né? Existem alguns momentos em que a gente é convidado para levá-los para almoçar num restaurante ou na casa de alguém que queira, né, fazer esse dia especial para eles. Então ela ajuda a organizar isso, faz ali uma assembleia com eles para definir quem quer ir, quem não quer ir. A gente costuma dizer que é uma equipe interdisciplinar, que trabalha muito focada em dar uma vida mais próximo do que seria uma vida normal para eles.